Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo. É para mim assim uma honra estar participando do congresso. Até postei hoje nas redes sociais, já que é um congresso digital, né, de que é um momento que eu vou guardar com muito carinho na minha carreira, de poder participar, poder trocar algumas ideias. E agradecer o convite pelo nosso presidente João de Lima Teixeira Filho, e dizer que também foi uma alegria reencontrar vários amigos aqui de São Paulo, onde eu fiz o mestrado e o meu doutorado, na PUC de São Paulo. E foi dessa época que eu acho que veio o convite de hoje, porque a minha dissertação de mestrado, lá em 2004, foi sobre o direito ao lazer. E é um tema que eu hoje, né, olho para trás e vejo assim que acho que fiz uma escolha muito feliz na época, né, mas talvez na época tenha sido um pouco precoce, porque não se debatia tanto essa questão do tempo livre, né, da desconexão, enfim. Mas foi uma felicidade na minha carreira. E foi uma dificuldade também, né, porque como carioca, né, defender uma banca em São Paulo sobre lazer, eu já fui estigmatizado de cara, né? Mas deu tudo certo, acho que eu consegui passar um pouquinho da nossa cultura, né? Mas, assim, a minha reflexão vai ser uma reflexão bastante rápida sobre esse problema do que hoje a gente vive, da invasão do trabalho digital na esfera da nossa vida, né? E de como a gente deve lidar com isso no plano prático do direito do trabalho, da dogmática do direito do trabalho, né? E esse tema é um tema muito atual por conta da reforma trabalhista, já que nós tivemos a mudança no artigo 62 da CLT, no item 3, que coloca o teletrabalhador como um dos tipos de trabalhadores sem direito a toda a duração do trabalho, que é muito impactante, né? Uma das primeiras conquistas históricas, né, que é você ter um limite de trabalho, você ter tempos de descanso delimitados, etc., a reforma trabalhista simplesmente negou a quem trabalha de forma remota. E a gente sabe que o teletrabalho ele se caracteriza basicamente pela conexão digital, né? E é algo que está muito presente nas nossas vidas hoje, principalmente na área jurídica. Eu diria que a área jurídica ela é muito já avançada no sistema de trabalho remoto, né, trabalho à distância, via alguma conexão telemática, né? Seja advogados, juízes, procuradores e por aí vai, né? Meu trabalho hoje, basicamente, eu só preciso estar fisicamente presente mesmo, como juiz do trabalho, nas audiências, né? São os encontros ali de seres humanos e o resto tudo digital. O que tem um lado maravilhoso e um lado bem difícil, né? O lado difícil é aquela conexão permanente, né? Você pode estar viajando, né, e você recebe a notícia lá do problema e você pode trabalhar, né? Antigamente, você se desconectava simplesmente porque era impossível. Você está à distância, você não tem como atuar, então, simplesmente, você fala, olha, ou você falar por telefone, né, e segunda-feira eu resolvo. Agora não, agora de imediato, né? E aí, pensando nesses problemas, foi que eu desenvolvi a ideia do direito ao lazer, porque eu percebi o seguinte: na área trabalhista, a gente sempre focou muito na delimitação do tempo de trabalho, né? E nunca pensamos em proteger o tempo livre, o tempo para além do trabalho, que a nossa Constituição, ao meu ver, respalda. Nós temos lá um direito fundamental, que é pouco, né, estudado, que é o direito ao lazer. E foi a partir daí que eu comecei a construir essa ideia de fazer um estudo jurídico e uma proteção jurídica ao lazer, ao invés de pensar só na questão do trabalho. Então, assim, a primeira concepção foi de que, talvez na sociedade que nós construímos, e acho que a palestra que antecedeu foi bem clara nesse sentido, foi uma sociedade que teve, basicamente, essa visão de mundo, né, do primado do trabalho, onde a gente precisa estar ocupado, precisa estar sendo explorado para poder alcançar dignidade, né? E, assim, fica muito perceptível hoje em dia de que esse paradigma não se sustenta mais, né? E na área trabalhista eu fico ainda muito assustado, como eu estava conversando com o amigo Antônio Carlos no intervalo, porque a gente, no mundo do direito do trabalho, a gente parece que está muito olhando para trás, né? Olhando assim o que já foi uma proteção adequada, o que já foi um modelo adequado, e a gente tenta segurar esse modelo pelo máximo tempo possível, assim, como se a gente não consegue pensar numa outra forma de proteção, numa outra forma
de conseguirmos um equilíbrio, né, uma outra forma de conseguirmos igualdade e proteção jurídica adequada para as novas formas de trabalhar. Então, isso me assusta muito, porque a gente não tem uma cultura do que fazer com essa ferramenta que a gente hoje tem, que é a ferramenta digital, é o mundo virtual e as possibilidades inúmeras que a gente tem a partir daí. Ou seja, estamos engatinhando, né? A revolução digital acontecendo e a gente mal começa a debater e a entender as consequências disso para o trabalho humano. Até do ponto de vista da proteção clássica do direito do trabalho. Colocar o teletrabalhador lá no artigo 62, inciso 3, provocou revoltas, né, mil, né? Muitos dizendo que isso é um enorme retrocesso, que isso é algo que vai precarizar de forma tremenda. E eu comecei a questionar, né? Porque eu tenho uma visão um pouco mais otimista, né? A minha visão otimista é de que a gente tem que, primeiro, redimensionar o que é o tempo livre na nossa vida, né? Assim, o que é o lazer na nossa vida. Quando eu escrevi minha dissertação de mestrado, eu fiquei muito impressionado porque não tinha nada, não tinha um livro sobre direito ao lazer, sobre o lazer do ponto de vista jurídico. E eu encontrei na legislação, na época, duas leis que tratavam de lazer, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. E isso me marcou. Eu falei, então, é criança e idoso, o resto da vida é trabalho, né? E, como bom carioca, eu falei, isso está errado. Alguém tem que inventar alguma coisa para mudar esse panorama. E comecei a procurar na literatura, né, livros sobre lazer, estudos sobre lazer, e encontrei muito na área de educação, de sociologia, né, mas na área do direito, de fato, na época, não tinha nada, né. E eu percebi o quanto a gente desenvolveu na área trabalhista uma cultura oposta ao tempo livre, né, porque a nossa cultura é de que o que vai realmente levar você a ser inserido na sociedade é o trabalho, né. E, quando você começa a pesquisar a fundo, você acha que se você tem uma ideia, né, inovadora, você vai vendo que muita gente já falou sobre isso e muita gente já tinha pensado isso há muito tempo atrás, né. A questão de revalorizar e de dar uma nova cultura para o lazer é muito antiga, na verdade. Vem lá da Grécia, né. Os gregos antigos eles tinham essa concepção, né, de que o trabalho era coisa para escravo e o cidadão livre ele filosofava, ele pensava, ele tinha tempo para fazer as coisas, ele tinha tempo para filosofar, né. E aí, mais recentemente, Domênico De Masi, com o Ócio Criativo, né, ele reviveu essas ideias. E tem um manifesto que eu recomendo que todos leiam, que eu acho que é bem pertinente para a palestra, que foi o genro de Karl Marx que escreveu, você acha na internet de graça, que é o Direito à Preguiça, né, que é fundamental para os tempos que a gente vive, para a gente entender essa mudança de concepção. Porque a gente tem que desconstruir a ideia de que estar ocioso, estar com tempo livre, é algo que não é digno, né? Esse é o primeiro passo. Para quê? Para que a gente possa, talvez, repensar o que é o trabalho nas nossas vidas. Eu vejo a revolução digital como uma ferramenta. E essa ferramenta, ela, como tudo, ela pode ser usada de uma forma positiva ou de uma forma negativa, né? Eu acho que, até hoje, utilizamos no mundo do trabalho de forma negativa. Até hoje, nós aumentamos produtividade, reduzindo a quantidade de trabalhadores, né, e, apesar, né, de termos hoje inúmeras possibilidades de produção, a maior parte das pessoas está, de fato, excluída, né? Se a gente olhar à volta, a gente percebe a exclusão geral e a desigualdade de renda, a concentração, como já foi falado na palestra anterior. Mas é uma ferramenta, e essa ferramenta a gente talvez possa trabalhar de uma forma distinta. Mas, para isso, a gente tem que mudar a nossa cultura, né? Eu acho que, né, o futuro ele é um pouco assustador, porque a gente não tem as bases para fazer esse salto, né. Para mim, o que vai permitir que a gente possa utilizar a questão do tempo livre, do trabalho na era digital, a questão básica para mim é a educação, né. Nós, por exemplo, que temos, graças a Deus, um nível educacional razoável e temos um trabalho que permite o uso do conhecimento, a gente consegue trabalhar com essa categoria nova de uma forma bastante razoável, né. Nesse sentido, eu vejo a mudança do artigo 62, inciso 3, de forma positiva. Eu não quero, por exemplo, como teletrabalhador, juiz no PJE, eu não quero ninguém controlando meu horário de trabalho.
Eu não quero ninguém dizendo que eu tenho que começar a tal hora ou terminar a tal hora, que eu tenho que estar logado no sistema de 8 às 17. Eu quero usar isso a meu favor, como, de fato, eu uso hoje. Eu posso dizer que eu sou um experimento disso há muitos anos. Há muitos anos eu faço da minha vida, dentro do que eu posso, a distinção entre trabalho e tempo livre, né, de forma remota, de acordo com as minhas necessidades. Existe um perigo enorme nisso, que é o perigo de você não saber mais distinguir quando você está trabalhando e quando você está de lazer, né, quando você está descansando, que é um problema que vivemos com as redes sociais, com o WhatsApp, etc. Né. Posto como várias pessoas aqui sentadas, de vez em quando abrem o celular, vê uma mensagenzinha no WhatsApp e, naquele momento, se for uma coisa de trabalho, automaticamente você já se conecta. Você já sai do ambiente aqui real, concreto, e já entra num ambiente virtual que te conecta com o trabalho, né. Então, eu acho o seguinte, eu acho que o momento que a gente vive hoje é o momento em que a gente tem que, primeiro, revalorizar esse instrumento da revolução digital para que o nosso trabalho possa ser um trabalho digno, sem afrontar a esfera do tempo livre, né. Acho que a gente precisa revalorizar o que é o lazer nas nossas vidas, porque, tradicionalmente, a gente trabalhou com lazer basicamente do ponto de vista econômico. O que eu quero dizer com isso? A gente sempre pensou nos tempos de descansos da CLT, por exemplo, como tempos de recuperação de energia para o trabalhador poder continuar produzindo, como tempo de descanso para o trabalhador não ficar doente, como tempo para que o trabalhador não sofra acidente de trabalho, né? Ou então, limite de trabalho do ponto de vista econômico para a gente poder gerar empregos. Quanto menos eu trabalhar, em tese, mais empregos. Quanto menos eu trabalhar, em tese, relativamente maior meu salário. Tudo isso é importante, mas tudo isso está dentro de uma visão mais econômica do fenômeno do lazer. Quando a gente traz o lazer para a questão humana, que eu acho o principal, é que a gente pode, talvez, mudar as nossas concepções, né? O lazer, para mim, na dimensão humana, ele passa por 3 aspectos básicos, né? A questão social, de você ter encontros com as pessoas, né? Hoje, pude, no meu tempo livre, estar num congresso dessa magnitude, encontrando amigos, pensando, né, filosofando, dialogando, o que me faz crescer como ser humano, né? Então, a questão social, o encontro, né? O encontro com os familiares, né? Ou seja, proteger o tempo livre para que eu possa, de fato, educar os meus filhos, para que eu possa conviver com meus amigos, e por aí vai, né? Temos a questão de criar, né, com o lazer, possibilidades de novas esferas de trabalho, principalmente ligado ao turismo, à indústria do lazer como um todo, né? E temos duas questõezinhas que eu acho muito interessantes na dimensão humana do lazer, que é o direito que nós temos de nos alienarmos no bom sentido, né? Quando eu falo de alienação, não estou falando de alienação de Karl Marx, não é isso. Eu estou falando de alienação de domingo assistir o Faustão, por exemplo, né? Que eu acho que é um direito que todos nós temos, de algum momento, a gente poder desligar, né? Você fala assim, olha, hoje eu não quero pensar, eu quero relaxar, eu quero rir, eu quero ver um filme bobo, né? É um direito que nós temos, né? E é um direito que, se a gente não exercitar, a gente acaba ficando com estresse exagerado. E, finalmente, a dimensão principal para mim, que é permitir que o lazer crie uma subjetividade para nós, né, como seres humanos, né? O meu tempo livre, né, e por isso eu preciso da desconexão, eu preciso ter tempos protegidos da conexão com o trabalho, é o tempo que me permite me aprimorar naquilo que eu acho que é importante para a minha vida, né, com total liberdade. Sei lá, no meu tempo livre, por exemplo, eu gosto de ler livros, né? No meu tempo livre, eu gosto de fazer esportes. No meu tempo livre, eu me dedico a uma série de atividades que criam uma subjetividade que me fazem ter um papel meu no mundo, né? E eu acho que é isso que a gente tem que buscar nesse momento que a gente vive. Então, com o lazer protegido juridicamente, a partir da percepção de que ele é um direito fundamental na Constituição, a gente pode acabar chegando à conclusão de que
com a liberdade que cada ser humano, cada trabalhador tem, ele vai ter o direito à desconexão para poder ele mesmo usufruir e controlar os seus tempos livres. Por isso que, em princípio, eu não sou contra o artigo 62, inciso 3, né, mas, claro, acho que falta muito ainda para a gente poder usufruir disso de forma adequada, ou seja, educação, né, conhecimento, para a gente chegar a esse ponto. Eram essas reflexões, agradeço a todos e uma boa tarde.